Não, eu acho que a avaliação ela técnica, ela é da responsabilidade da questão técnica, Eu né? também concordo. Assim como todos os jogadores, enfim, os meninos da base, enfim. Hoje, mais uma vez, entrou o Rafael, mais um menino da base está sendo colocado. Eu acho que é mais o dia a dia, né? Então, assim, eu não. Amigão, colocou porque não tem outro. O moleque era a reserva do Vinícius Lira, pelo amor de Deus. Lautaro, o Murilo Lautaro da Globo perguntou bastante sobre isso e o Cuquinha não conseguiu dar uma explicação, creio eu, aí uma avaliação minha, que faça o torcedor entender por que a insistência no Lautaro. E por que não a troca da substituição, afinal de contas ele estava pronto para entrar, quando saiu o gol e a justificativa era jogar no contra-ataque enquanto vencia. Então eu queria que você comentasse a situação do Lautaro e também sobre algo que você falou anteriormente. Me sinto à vontade para perguntar, eu queria pedir uma avaliação de duas coisas, até para não me alongar e deixar nossos companheiros também perguntarem. Um assunto que rendeu aqui na coletiva foi sobre o Lautaro. O Murilo Lautaro da Globo perguntou bastante sobre isso e o Cuquinha não conseguiu dar uma explicação, creio eu, é uma avaliação minha, que faça o torcedor entender por que a insistência no Lautaro. E por que não a troca da substituição, afinal de contas ele estava pronto para entrar, quando saiu o gol e a justificativa era jogar no contra-ataque enquanto vencia. Então eu queria que você comentasse a situação do Lautaro e também sobre algo que você falou anteriormente, do contrato do Lautaro talvez durar até o final do ano, se você puder esclarecer. E o segundo questionamento é ter uma avaliação geral, porque é um time que, no ano passado, eu perguntei isso pro Cuca na coletiva contra o Recoleta, se não me engano, tinha uma dificuldade enorme no ataque, acho que isso é inegável, o Santos tinha dificuldade para fazer gol. E hoje acaba o jogo com os mesmos jogadores do ano passado, sendo eles Tassiano e Lautaro, e com o Gabigol, e eu questiono isso pro Cuca, jogando aberto novamente. Então, se o centroavante que vocês contrataram, uma boa contratação, inclusive, não seria hipócrita aqui, não joga na área, o time tá com dificuldade nessa questão, são os mesmos jogadores, eu queria uma avaliação sua das escolhas. Desculpa, seu nome? Felipe. Felipe, desculpa, Felipe. Assim, vamos assim, ser bem sincero, o Felipe pediu pra ele estar lá, certo? Porque ele foi o primeiro a fazer a pergunta pro Cuquinha, pra tu fazer esse tipo de pergunta. Sabe qual é o problema? Me desculpa, mano, mas nós estamos fodidos de todos os modos. De todos os modos. Tu tá perguntando pro gerente sobre quem entrou em campo, irmão. Isso aí quem tem que responder é o técnico. Você deveria perguntar pra ele por que o Mike tem um contrato de 2 anos. Por que ele foi contratado? E ele não joga. E ele já veio fudido. Você deveria ter perguntado pra ele por que o Santos pagou o ano passado 45 milhões em 2 zagueiros. 3 zagueiros, quer dizer. 20 milhões no Andonis Frias, 20 milhões no Alex Duarte e 5 milhões no Zé Ivaldo. Era isso que você deveria ter perguntado pra ele. Tudo bem, um tá machucado. Certo? Foi emprestado, mas se machucou e voltou. Mas por que o Zé Ivaldo? Era isso que você deveria perguntar pra ele. Por que o Santos não foi atrás de um volante de ligação? Por que o Santos não montou o elenco no começo do ano? Por que ele deu uma entrevista no Morumbi falando que esse elenco era bom? Me desculpa, gente. Me desculpa, gente. Me desculpa. Vocês estão aí pra fazer o quê, meu? Pra fazer esse tipo de pergunta? É sério? Por isso que nós estamos fodidos, porque nós não temos uma imprensa que torça mesmo pro Santos de verdade. E não sabe cobrar, ou melhor, torce, mas não sabe cobrar os dirigentes. Na hora que tem que cobrar, na hora que tá frente a frente. Porque fazer vídeo e ficar falando no YouTube é fácil pra caralho, irmão. Ser indelicado, vamos dizer assim, de entrar na parte técnica. Lógico. Na parte técnica, por que botou... Vou dar razão pro cara. Quer dizer que todo jogador, que a parte técnica, seja ela com o treinador anterior, com o Cuca agora, e tiver uma necessidade de saída do elenco ou uma demanda de algum jogador que tem necessidade de vir, obviamente, quando a janela estiver aberta, a gente vai fazer todo o esforço possível em conjunto, de mãos dadas, como sempre foi, para trazer ou para a saída de alguns jogadores. Não vou recordar agora, mas talvez você tenha aí. Saíram vários jogadores, né, do clube. Então, assim... Não saiu. Pergunta também por que entra A, B ou C. Acredito eu, deixar claro que às vezes as pessoas confundem um pouquinho o diretor de futebol ou o presidente do clube de... Não, só para concluir. De técnico. Não, eu acho que a avaliação ela técnica, ela é da responsabilidade da questão técnica. Eu também concordo. Assim como todos os jogadores, enfim, os meninos da base, enfim. Hoje, mais uma vez, entrou o Rafael, mais um menino da base está sendo colocado. Eu acho que é mais o dia a dia, né? Então, assim... Amigão, colocou porque não tem outro. O moleque era a reserva do Vinícius Lira, pelo amor de Deus. Não vem achar que nós não acompanhamos o Santos não, porra. O moleque não tá preparado. Se liga, meu. Colocaram o moleque porque vocês não foram atrás de um outro lateral. Vocês venderam o Souza sem ter um planejamento. Se você, mais na frente, você vai falar que o Souza estava até vendido. Já tinha perdido. Pô, se vocês sabiam que iam vender o Souza, por que vocês não contrataram o lateral? Ah, mas nós confiávamos no Vinícius. Tudo bem. Mas confia no Escobar? Tu me desculpa aí, tu deu uma entrevista no começo do ano falando que o elenco era bom, era forte. Né? Quando tu foi falar sobre o Bilal, você também falou que o elenco era forte. Por erro do jornalista, não influenciador, porque os caras são jornalistas, certo? Que tem voz ampliada como Sormani, como Wagner Frederico, que fica falando que o elenco é bom, que o problema era o Vojvoda. Tá aí a prova, o problema não era o Vojvoda. A direção, colocar ou não colocar, isso não é responsabilidade direta. Lógico que não. Eu vejo muito tem essa crítica, por que põe, não põe, o fulano mandou pôr e tal. Isso não existe no futebol de alto nível profissional, sabe? Diretor. Gastou, pô. Me desculpa, com todo. B, sabe, assim. Existe, conversa assim, treinador, qual a sua opinião, certo?
Assim, com todo respeito, Noronha. Com todo respeito, cara. Eu te acompanho, pai e tal, mas com todo respeito. Você chegou, pediu o cara pra tá aí, o cara veio pra tu fazer esse tipo de pergunta. É sério, irmão. Os jogadores que estão aqui é porque foram avaliados tecnicamente para permanência ou não, outros que saíram, obviamente, a avaliação técnica foi que não contariam com ele. E é natural que na próxima janela tenha um ou outro que vai seguir um outro caminho, um ou outro que possa vir, que é natural de um clube que está em constante reformulação. O Santos, hoje, posso estar enganado, e se tiver alguém, levanta a mão e me corrige. Nós talvez tínhamos a possibilidade de ganhar no jogo, e tivemos chance para ganhar o jogo, do Santos ir para a primeira página do Campeonato Brasileiro, que se não me engano, desde 2023, isso não acontece, né, que foi um ano do descenso. Então o Santos está em reformulação, está difícil. Eu sei que a torcida está sofrendo. Aliás, não tem uma vírgula para falar do torcedor. O torcedor apoiou, quanto o Recoleta apoiou hoje, muito. E infelizmente. Não tem que falar nada do torcedor. O torcedor tá levando esse clube nas costas há 5 anos. Pelo menos os torcedores que vai pra Vila Belmiro. Pelo menos os torcedores que vão pra Vila Belmiro. Porque os torcedores de internet, os torcedores de rede social, irmão, os caras tão foda. Vou te falar, viu? Vou te falar. Os caras até falam o que nós vimos, não vimos. Né? Os caras tão mais colocando um ídolo acima do clube do que o próprio clube. Estão fechando os olhos. Eu quero ver. Eu quero ver até quando vai. Precisam resolver ganhar os jogos. Não tem outra coisa para se fazer. O Vilarão já tinha me dito, quando eu desci, que hoje era um dia para a diretoria se posicionar. Então, assim, não sei se coincidiu com a pergunta de você. Não, só explicando que isso aí. E sempre que for, acho que todos já me conhecem, estou aqui sempre, sem problema nenhum. Conversa furada, irmãozão. Conversa furada. Foi cobrado, porque senão você ia estar do lado do técnico, já que ele não é técnico, ele é auxiliar. Certo? Deixou o cara aí na bronca sozinho. Tá bom? Então não vem nessa, porra. O estádio da Vila Belmiro não é tão grande não, irmãozão, pra tu sair do camarote pra ir até a sala de imprensa. Certo? Certo que a própria coletiva foi transferido duas vezes. Dava 5 minutos, foi pra 15. Achando que nós é trouxa, mano. Tirando nós, tá que nem o outro. Eu fui coçar os ouvidos. Eu fui coçar os 2 ouvidos bem na hora que eu tô saindo. Bem na hora que eu tô entrando no vestiário. Fui coçar os 2 ouvidos. Mas ele fez um movimento. Caralho, mano. Vou falar, viu, mano. Pessoa que é criada em apartamento que não tem malícia é foda, mano.